Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, primeira ordem esotérica no Brasil, idealizada e fundada por Antônio Olívio Rodrigues há 112 anos. Ritual das reuniões semanais. Boa noite, estimados irmãos e irmãs, que aqui se encontram, sob a assistência e proteção do amado Mestre Jesus, da hierarquia angélica, dos patronos da nossa ordem, Prentice Mulford, Swami Vivekananda, Eliphas Levi, Antônio Olívio Rodrigues, e envolvidos nas mais puras vibrações de harmonia, amor, verdade e justiça, vou iniciar hoje com o tema A Última Corda. Era uma vez um grande violinista chamado Paganini. Alguns diziam que ele era muito estranho, outros que era sobrenatural. As notas mágicas que saíam do seu violino tinham um som diferente, por isso ninguém queria perder a oportunidade de ver o seu espetáculo. Numa certa noite, o palco de um auditório repleto de admiradores estava preparado para recebê-lo. A orquestra entrou e foi aplaudida. O maestro foi ovacionado, mas quando a figura de Paganini surgiu, triunfante, o público delirou. Paganini coloca o seu violino no ombro e o que se assiste a seguir é indescritível. Breves, semibreves, fusas, semifusas, colcheias, semicolcheias, parecem ter asas e voar com o toque daqueles dedos encantados. De repente, um som estranho interrompe o devaneio da plateia. Uma das cordas do violino de Paganini arrebenta. O maestro parou, a orquestra parou, o público não parou. O público parou, mas Paganini não parou. Olhando para a sua partitura, ele continua a tirar sons deliciosos de um violino com problemas. O maestro e a orquestra, empolgados, voltam a tocar. Mal o público se acalmou quando, de repente, um outro som perturbador derruba a atenção dos assistentes. Uma outra corda do violino de Paganini se rompe. O maestro parou de novo. A orquestra parou de novo. Paganini não parou. Como se nada tivesse acontecido, ele esqueceu as dificuldades e avançou, tirando sons do impossível. O maestro e a orquestra, impressionados, voltam a tocar. Mas o público não poderia imaginar o que iria acontecer a seguir. Todas as pessoas, pasmas, gritaram, "Oh!", que ecoou pela abobadilha daquele auditório. Uma terceira corda do violino de Paganini se quebra. O maestro para. A orquestra para. A respiração do público para. Mas Paganini não para. Como se fosse um contorcionista musical, ele tira todos os sons da única corda que sobrara, daquele violino destruído. Nenhuma nota foi esquecida. O maestro empolgado se anima, a orquestra se motiva. O público parte do silêncio para a euforia, da inércia para o delírio. Paganini atinge a glória. Seu nome corre através do tempo. Ele não é apenas um violonista genial, é o símbolo do profissional que continua diante do impossível.
Moral da história. A verdade é que nem sempre a vida é um mar de rosas. Os problemas surgem quando menos se espera. Eles fazem parte da nossa existência e muitas vezes até concorrem para o nosso progresso em todos os sentidos. Podem ser de ordem pessoal, profissional, conjugal ou familiar. E acabam afetando a nossa autoestima e o nosso desempenho. Mas uma coisa é certa: nem tudo está perdido. Ainda existe uma corda, e é tocando nela que você exercerá o seu talento. Tocando nela é que você irá vibrar. Aprenda a aceitar que a vida sempre lhe deixará uma última corda. Quando você estiver desanimado, nunca desista. Ainda existirá a corda da persistência inteligente, do tentar mais uma vez, do dar um passo a mais com um enfoque novo. Vitória é a arte de você continuar onde todos os outros resolvem parar. Então, meus irmãos, eu trouxe esse texto, eu já tinha feito uma palestra uma vez com esse texto da última corda, mas eu intuitivamente senti a necessidade de trazê-lo novamente, porque os desgastes da vida, todos os nossos desafios, eles nos levam a uma certa fragilidade. E esta fragilidade nos leva ao enfraquecimento. E muitas vezes, os nossos planos, os nossos objetivos, eles correm um grande risco de ir por terra abaixo, de não serem realizados. Então, nós temos de estar sempre atentos a isso, a não deixar que os desafios da vida, os desgastes que ela nos proporciona e que fazem parte da nossa evolução, deixem que nós não realizemos os nossos ideais. Nós temos de ser sempre persistentes e nunca desistir daquilo que nós nos propusemos a fazer. Por mais que possa parecer, de certa forma, impossível, nossa, muito difícil, eu acho que isso aí eu não deveria de ter nem começado, onde eu estava com a cabeça quando eu iniciei isso. Às vezes a gente pensa assim, de determinada situação que nós nos propomos a fazer, cursos, trabalhos, enfim. E aí, no meio do percurso, as dificuldades aparecem. E aí, então, nós pensamos, puxa, mas eu deveria de não ter entrado nisso. Por que eu fui fazer isso? Onde eu estava com a cabeça quando eu inventei determinada situação, ou objeto, ou trabalho, seja lá. Mas a gente nada que cai na nossa estrada, na nossa vida, é por acaso. Por mais que possa parecer, no primeiro momento, algo estranho, e que nós inventamos determinada situação, não fomos nós. Isso tudo é porque nós temos de fazer e nós podemos fazer. Porque tudo que aparece para nós, no nosso caminho, é porque nós somos capazes de realizar. Evidentemente que nada é fácil, porque se assim fosse, nós não precisaríamos de nada, né? Então, tudo que nos acontece, que aparece no nosso caminho, é porque nós estamos prontos para fazer, para realizar, e precisamos daquilo para a nossa evolução. Precisamos das dificuldades que aquele objeto se apresenta para nós, para a nossa evolução. E nós temos de estar sempre atentos às benesses que Deus nos apresenta. Então, Deus está sempre conosco, isso eu falo sempre, nós nunca estamos sozinhos, e Ele sempre está nos presenteando. É que nós, muitas das vezes, nós não percebemos. Então, nossa vida está correndo naturalmente, normalmente, nós nem percebemos o quanto nós estamos sendo presenteados por Ele, por Deus, que está lá no alto, nos olhando e nos guardando. E eu trago um texto, então, que vem de encontro com isso. O que Deus nos faz, Ele nos presenteia. Eu vou ler para vocês. O conto chama-se O Presente de Govinda.
Um humilde lenhador indiano morava com a sua família ao lado de uma densa floresta que o filho devia atravessar todos os dias para ir à escola. Como nem a esposa podiam levar o menino devido aos seus afazeres, o garoto manifestava grande pavor, alegando que algum animal poderia molestá-lo. O pai, para encorajá-lo, recomendava que ele chamasse por Govinda, o menino Deus dos hindus. E assim ele o fez, com lágrimas nos olhos, pedindo: Govinda, venha caminhar comigo, pois eu tenho medo. Após alguns apelos, o Senhor, sob a forma de criança, apareceu ao seu lado e todos os dias o acompanhava, tanto na ida como na volta da escola. No dia do aniversário da professora, todos os alunos costumavam levar um presente para ela. Mas os pais daquele jovenzinho, por serem muito pobres, não dispunham de recursos para comprar qualquer prenda a ser ofertada pelo filho. Notando a tristeza do garoto, Govinda perguntou-lhe o que ocorria. E ele então disse não ter condições de dar nada à sua professora. Govinda então fez surgir uma grande jarra cheia de leite e deu ao menino para que ele a ofertasse à sua mestra. Quando ele apresentou a jarra como a sua dádiva, a professora negou-se a recebê-la, por se tratar de algo insignificante. Devido, porém, à insistência do menino, ela recomendou a um de seus empregados que transferisse aquele leite para uma vasilha. Este, ao acabar de esvaziar a jarra, verificou que ela continuava cheia. Após repetir o ato por mais 2 vezes, na presença de todos os convidados, o mesmo fenômeno aconteceu, para espanto daqueles que ali estavam. Então, a professora perguntou à criança: como você conseguiu essa jarra? Foi Govinda que me deu para ofertar à senhora. Então, isso significa que devemos receber qualquer presente como uma dádiva de Deus. E eu ainda acrescento, Deus, Ele está sempre nos presenteando. Isso significa que nós estamos sempre recebendo presentes diários de Deus. A nossa saúde, o fato de nós estarmos aqui, de nós podermos caminhar, de nós podermos pensar, de nós podermos comer, de nós podermos estar presenteando este momento. Então, isso tudo é um presente de Deus. E nós não percebemos. Mas quando nós não temos, nós ficamos desesperados. E veja bem, quando nós colocamos na nossa mente que nós precisamos de determinado objeto e aquilo fica tão difícil de acontecer, nós ficamos desesperados, chegamos até a perder a crença, não acreditar em mais nada. Mas veja, se você não receber o determinado objeto que você acredita ser bom para você, você continua a sua vida normalmente. Mas se tudo que você tem, tudo que Deus te deu, a vida, e tudo que você pode fazer com ela, viver, experimentar, respirar, se você não tiver um item desse, se você machucar um dedinho, você vê quanto que isso vai te fazer falta, o quanto que você vai se sentir mal por isso. Quando você tem uma dor em algum lugar, dor nas costas, ou mesmo dor de cabeça, o quanto que isso te perturba, né? Então, quando nós não temos aquilo que nós premeditamos e acreditamos que seja bom, nada nos acontece. Nós simplesmente ficamos entristecidos e chateados, mas quando nos é tirado aquilo que Deus nos dá,
nós ficamos muito acabados. Então, o que eu quero dizer, nem sempre o que nós acreditamos que é bom para nós, que aquilo vai ser para a nossa felicidade, nem sempre nós estamos no caminho certo. Porque se alguma coisa, muitas das vezes, não acontece, é porque é para o nosso bem. Então, nós temos que pensar, ter os nossos ideais, não desistir das propostas que aparecem no nosso caminho, porque nada é por acaso. Mas se tem alguma coisa que nós pensamos muito e não acontece, deixa na mão do Pai, porque Ele sabe o que faz. Nada é por acaso. E eu vou encerrar, fazendo alinhavo com isso que eu estou falando, que o Pai sabe o que faz, o Pai Celestial, com uma oração. Na verdade, é uma poesia. Ela é intitulada Não Recebi Nada do que Pedi. Então, veja só. Pedi a Deus para ser forte, a fim de executar projetos grandiosos, e Ele me fez fraco para me conservar humilde. Pedi a Deus a riqueza para tudo possuir, e Ele me deixou pobre para não ser egoísta. Pedi a Deus o poder para que os homens precisassem de mim, e Ele me deu a humildade para que eu dele precisasse. Pedi a Deus tudo para gozar a vida, e Ele me deu a vida para gozar de tudo. Senhor, não recebi nada do que pedi, mas me deste tudo que eu precisava. E quase contra a minha vontade, as preces que eu não fiz foram ouvidas. Louvado sejas, ó meu Deus, entre todas as criaturas, ninguém tem mais do que eu. Então, meus irmãos, eu encerro deixando a seguinte mensagem. Não devemos desistir de nada. Tudo aquilo que surge no nosso caminho, que aparece no nosso caminho, não veio por acaso. Se apareceu é porque nós somos capazes de realizar. E nós temos de enfrentar determinadas situações, os seus desafios, para a nossa elevação. E nunca deixemos de prestar atenção a tudo que tem ao nosso redor, a nossa saúde, a vida, a benesse da vida que nós temos, porque isso tudo é um presente de Deus. E se por um acaso nós temos algum projeto em mente e que nós pensamos muito em realizar, mas que de repente fica tão complicado e não está realizado, ou melhor, não se realiza, nós temos de pensar o seguinte: de repente ele está sendo realizado sim, só que de outras formas. Nem sempre aquilo que nós estamos projetando, ele vem daquela forma, ele vem de outras formas. É só nós prestarmos mais atenção em tudo que está ao nosso redor. Então, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês nesta palestra de hoje. Eu agradeço a presença de todos, envolvidos sempre nas mais puras vibrações de harmonia, amor, verdade e justiça. Assim seja.